Boa noite a todos. Primeiro quero parabenizar o palestrante pela palestra anterior. Eu acho que a minha missão ficou um pouco mais difícil, mas vamos tentar contribuir. Não é um tema tão clássico quanto foi esse, mas é um tema um pouco mais técnico, mas é uma coisa que hoje está chamando bastante atenção. É uma coisa que está assustando um pouco as perguntas que são feitas sobre o tema, até porque as perguntas demonstram que falta muito conhecimento sobre o tema. Quero agradecer ao Jorge, ao André pelo convite, dizer que a nossa empresa sempre está à disposição de vocês para essas dúvidas, até porque faz parte do nosso trabalho esse esclarecimento. Principalmente considerando também a SIM, que é uma das casas aí que também sou diretor, e a gente tem um dever de prestar esse serviço para ela também. Passando um pouquinho da terceirização e entrando especificamente no assunto, até pelo adiantado da hora, eu quero passar para vocês que foi um tema que me assustou muito, porque era um tema que o empresário aguardava ela com muita expectativa. Quando a lei passou, ela foi muito comemorada, mas quando se viu a lei, ela não trouxe aquilo que precisava trazer. Qual que era o grande problema nosso da terceirização no passado? Se o terceirizado quebrava, quem pagava a conta era quem contratava. Se tinha atividade fim, dava vínculo de emprego e você respondia. Você não sabia se o cara sofreu um acidente de trabalho, quem pagaria a indenização. Você não tinha segurança jurídica nenhuma. O cara não pagava o INSS, aí você acabava pagando ele. Ou a empresa sofria uma ação trabalhista, você não tinha nem os documentos para defender se o cara tinha hora extra ou não, porque na verdade a documentação do RH dele não ficava com você, ficava com a pessoa que trouxe ele para dentro da tua empresa. Então você não tinha muitas vezes nem como fazer a tua defesa para isso, mas você acabava pagando a conta. O que mudou no aspecto da nova lei? Praticamente nada. Ou seja, não houve a evolução que se esperava acontecer com a lei da terceirização. Então, o que nós vamos ver hoje, talvez para vocês de RH ela é um pouco frustrante, tá? Por que ela vai ser frustrante? Porque ela não traz aquela solução. Não vai matar qual os principais problemas nossos, que era o quê? Quando eu contrato alguém de uma empresa terceirizada, eu quero pagar a fatura no final do mês e não quero responsabilidade nenhuma. Ele tem certidão negativa de tributos federais? Tem. Aqueles funcionários que estão trabalhando comigo estão regularmente registrados? Estão. Então minha responsabilidade termina aí. Isso seria uma lei de terceirização. Mas não, a responsabilidade não se limitou dessa forma. E nós vamos entender um pouquinho como evoluiu isso. Outro ponto que nós vamos bater bastante, que é uma coisa que me preocupou muito, é aquela velha pergunta: então agora eu posso criar um monte de empresa do Simples para prestar trabalho aqui dentro que eu vou economizar. Gente, a lei de terceirização, ela não regulamentou isso, ela não autoriza isso, até porque isso é vedado por outras legislações paralelas, a própria lei trabalhista e a própria lei fiscal. Então nós vamos dar uma passada nisso para entender quais são os aspectos positivos, negativos e o que realmente você pode fazer e o que você não pode fazer, ok? Vamos lá então. A primeira pergunta, e vocês já estão, alguns carecas, outros cabeludos de responder, é quando que o cara tem vínculo de emprego ou não? Quais são os requisitos para um vínculo de emprego ou não? E aí a gente vai passar pelaquela velha escola da subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, ou seja, aqueles velhos requisitos que a gente já sabe. Então, se tiver subordinação, o cara é meu empregado? É. Se tiver periodicidade, é. Habitualidade, é. Ou seja, pessoalidade, vai ser meu empregado? Vai. As características de vínculo de trabalho continuam exatamente as mesmas. Então, eu pegar o meu contador que está lá, fazer ele abrir uma empresa, registrar os 2 auxiliares contábeis lá dentro e dizer que isso é terceirização, não é, porque eu vou continuar com aqueles velhos hábitos da pessoalidade, habitualidade, subordinação. Ah, mas a lei de terceirização não regulamentou isso? Não, ela não regulamentou isso. Ela não coibiu isso. Porque se tiver os requisitos trabalhistas, ela não vai inibir que
que o vínculo seja declarado e as obrigações tributárias continuem a mesma. Então, alguém já me ligou e perguntou, o pessoal da carga e descarga, então eu posso colocar todos eles numa empresa, o cara vai abrir uma empresa e agora eu terceirizei e é um terceirizado. Não. Se ele tiver os vínculos de trabalho, que são mais antigos que todos nós que estamos aqui dentro, vai continuar dando o vínculo de emprego. Independente se você criou uma personalidade jurídica, apenas como um véu para dizer que é um terceirizado. Tá? Então nós vamos evoluindo, porque isso aqui a gente sempre vai estar lembrando, em todo o contexto, se ele está na atividade fim, não está, se tiver as características do vínculo de trabalho, vai ser empregado com os direitos trabalhistas como qualquer outro empregado. O que é a terceirização? Hoje a terceirização, ela passa por um processo que uma empresa, que a gente chama empresa-mãe, contrata uma outra empresa para que preste um trabalho a ela no objeto social dela ou uma atividade meio. E existe, e essa lei já regulamentou, a quarteirização, que é o quê? Eu contrato uma terceira empresa que me presta o trabalho ou que contrate um outro quarto que vai me prestar também o trabalho. Então, a possibilidade, por exemplo, de eu contratar uma empresa que sozinha não consiga me prestar o trabalho, preste parte dele e contrate um quarteirizado para que venha me prestar o trabalho também. Então, essa foi uma evolução, que é a quarteirização, que não existia em legislação nenhuma anteriormente. Só que a lei, ela criou a primeira novidade, ela criou a empresa de trabalho temporário, essa empresa, esse já era um conhecimento antigo que nós tínhamos, e a empresa prestadora de serviço. Então muita gente quando lê a lei, ele não consegue perceber que foram criados dois institutos jurídicos. A antiga nossa empresa de trabalho temporário, que era aquele que antes era por 90 dias, agora é 180, e a empresa prestadora de serviço. A empresa de trabalho temporário e a empresa prestadora de serviço. Então, ele criou mais uma figura jurídica que pode ser um terceirizado, que é a empresa prestadora de serviço. E aí que criou a grande celeuma. Então, todos os meus trabalhos, eu posso criar uma empresa prestadora de serviço para carga, descarga, lá para a cozinha, vai trabalhar na cozinha e na alimentação, posso criar uma empresa prestadora de serviço? Para a parte de limpeza, para a parte de segurança, para a parte de carga e descarga, para a parte de silo, eu posso criar uma empresa prestadora de serviço? Porque não é mais um trabalho temporário. Uma empresa prestadora de serviço que vai estar atuando lá dentro. Então nós vamos ver onde é que se aplica a empresa de trabalho temporário e a empresa prestadora de serviço. A empresa de trabalho temporário, e aqui é uma questão muito importante, qual que é a natureza jurídica dela? O próprio nome já diz, ela é uma empresa de trabalho temporário. Então eu posso contratar ela para 3 anos? Não. Ela tem que ser um trabalho estritamente temporário. Tá? Qual que é o tempo que eu posso contratar ela? 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, desde que por motivo justificado. Então, já me chegou uma pergunta assim, então eu posso contratar uma por 180 dias, renova por mais 90, depois eu pego outra, contrato por mais 180 dias, renova por mais 90, volto para aquela anterior, porque já deu um exercício, e contrato por mais... Não, mas aí não é um trabalho temporário, é um trabalho periódico que você está usando uma empresa de trabalho temporário. Eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai descaracterizar esse trabalho temporário e vai declarar o vínculo dentro dos empregados que trabalharam. Por quê? Porque esse trabalho temporário, ele tem certas características, tá? Quais são? Eles têm que ser complementar, ou seja, tem que ser uma demanda transitória, que pode decorrer de fatos geradores previsíveis e imprevisíveis. Previsíveis, por exemplo, a Páscoa. Toda Páscoa minha produção de chocolate aumenta, então é um trabalho temporário
previsível. Porém, eu não uso ele o ano inteiro, eu uso ele no período de produção, talvez no período de venda, tenho um intervalo disso e volto a usar ele na outra Páscoa. Vendas na época de Natal, é um trabalho temporário? Previsível? Previsível. Agora eu tenho uma grande contratação esporádica, porque estão fazendo uma usina na minha região, então vai vir uma contratação específica de uma demanda de uma peça, é imprevisível. Então agora eu faço o uso do trabalho temporário. Por quê? Porque ela é para aquele fato em específico. E a nova lei vem obrigando constar nos contratos qual é o fato causador deste trabalho. Para quê? Para justamente nas demandas trabalhistas verificar se aquilo é algo complementar, previsível ou imprevisível, ou se não é uma dissimulação, né, que eu trago trabalho temporário para suprir a mão de obra que eu não quero contratar no dia a dia. Tá? Então hoje a lei prevê que isso passe a ser cláusula contratual, o que vai, com certeza, na Justiça do Trabalho ser avaliado se aquilo é uma demanda complementar realmente, previsível, imprevisível, e se há um intervalo entre elas. Então, a primeira resposta que a gente já tem da lei: trabalho temporário tem que ser complementar e tem que ser com intervalos de tempo, não só de empresa, mas do própria existência do trabalho, senão ele não é mais temporário. É um trabalho permanente, executado por empresas de trabalho temporário. Perfeito? Segundo item, prestadora de serviço. Bom, então, trabalho temporário é uma alteração que quase não ocorreu na lei, apenas prorrogou-se o prazo. Antes era só 90 dias, agora é 180 mais 90. E os 90 também justificados, não é assim, eu contrato por 130 dias que eu sei que depois eu tenho mais 90. Não, você tem que, nesses 180, ter um motivo novo e eventual para prorrogar. Se você já sabe que passa dos 180 quando você começou o contrato, você já não poderia ter pego uma empresa de trabalho temporário. Tá? Até porque os 180 já é um acréscimo do que se tinha antes dos 90. Então, se você já sabe, no início dos 180, que vai ter os 90, você já não deveria ter contratado uma empresa de trabalho temporário. A prestadora de serviço, ela tem prazo? Não. Então, assim, a própria lei diz, a prestadora de serviço constará no contrato o serviço específico que ela vai prestar. E, se tiver, o prazo por qual será prestado. Ou seja, eu posso contratá-la para 3 anos? Posso, porque não é uma empresa de trabalho temporário, é uma empresa prestadora de serviço. Um exemplo. Pessoal da manutenção de máquinas e equipamentos, eu posso fazer um contrato com eles de 3 anos? Posso. E aquele pessoal vai prestar o serviço dentro da minha empresa. Por quê? Porque ele é um contrato com prazo indeterminado, só que ele executa serviços especializados. Ou seja, já não pode mais ser a atividade principal minha. Se a minha atividade principal é... Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um escritório de consultoria. Eu não posso contratar uma empresa de trabalho, uma empresa prestadora de serviço que vai me fornecer consultores. Eu não posso contratar uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, que vai atender a parte de arquivos digitais. Então, ela vai atender uma parte de arquivos digitais, que é um trabalho específico. Aí volta a pergunta, mas então eu posso pegar o meu pessoal que está lá dentro e criar uma empresa para eles, e eles passarem a me prestar esse serviço? A resposta é não. Por quê? Porque esse pessoal que vai estar lá dentro, eu vou continuar com aquelas características que nós começamos a palestra. Quais eram? Subordinação, pessoalidade. Ele pode substituir todo mundo e falar assim, não, o contador não vai mais ser esse, eu estou mandando outra equipe de contadores para a empresa. O que o empresário vai falar? Não, eu quero o José que sabe fazer minha declaração de imposto. Aí eu tenho a pessoalidade. Se eu tenho a pessoalidade, eu já estou voltando nos requisitos e tirando a característica da prestadora de serviço. E eu estou voltando para o vínculo de trabalho. Então tem a maior convicção do mundo, e isso é uma interpretação que muito artigo de internet está fazendo uma confusão muito grande.
que há uma diferença enorme entre empresa de trabalho temporário e empresa prestadora de serviço. Por questão de tempo, requisitos, forma da lei e necessidade das contratações. A questão de subordinação. Então, aqui nós vamos passar por alguns requisitos aqui. Empresa de trabalho temporário. O empregado pode ser subordinado à empresa? Empresa de trabalho temporário pode. Você vai contratar um cara para fazer coelhinho, ovos de Páscoa, ele vai ter que fazer ovos de Páscoa. Não adianta ele falar assim, não, meu chefe, outro mandou fazer quadrados ovos de Páscoa. Não, tem que ser em formato de ovo. O coelhinho com uma orelha, não dá, é com 2 orelhas. Então, assim sucessivamente, ele vai obedecer quem? O comando da empresa. Então, ele já tem uma característica. E a empresa prestadora de serviço, o empregado é subordinado ao contratante ou não? A lei é clara. Ela coloca que a empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Por quê? Porque não é atividade fim. São trabalhos especializados. A lei já coloca no início. São trabalhos especializados. Então, dessa forma, a empresa prestadora de serviço não há qualquer subordinação. E se houver, vai dar o vínculo e ela vai ser considerada apenas uma simulação. Outro requisito, pessoalidade. Tem no trabalho temporário e tem na empresa prestadora de serviço. No trabalho temporário pode ter ou não ter, mas no trabalho temporário o empregado pode ser substituído. Na prestadora de serviço, também o empregado pode ser substituído. Então não existe uma pessoalidade. Eu quero aquele técnico, eu preciso daquele contador, eu quero aquela equipe de carga e descarga, eu quero aqueles montadores. Não. É a lógica, quem está prestando o serviço escolher quem ele vai mandar ou quem não vai mandar para a execução daquele trabalho. Tem habitualidade? Não. Não tem, porque a gente fala que a empresa de trabalho temporário são 180 dias. Se tiver um fato justificável nos 180 dias, mais 90. Então não há uma habitualidade, ele não vai ficar 1 ano, 2 anos. Claro, dentro de 180 dias há uma habitualidade. Mais autorizada em lei. Na empresa prestadora de serviço, não, eu quero que você venha aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não há essa obrigação. O cara não vai bater cartão ponto. Ele é um prestador de um serviço especializado. Onerosidade, ou seja, quem que paga o empregado? É a empresa? Não. Quem paga é a empresa de trabalho temporário que te forneceu os empregados, ou é a empresa prestadora de serviço que está te prestando serviço. Você vai pagar as notas fiscais que o CNPJ vai mandar para você. Então, você e o empregado não há uma relação de ônus. Há uma relação de ônus, você e CNPJ da empresa de trabalho temporário, você CNPJ da empresa prestadora de serviço. Ela que acerta com o empregado. Perfeito? Principais pontos polêmicos sobre a lei. É possível terceirizar a atividade fim? Essa é uma grande discussão que se teve. Se é possível eu terceirizar a atividade fim. Inclusive, eu trouxe aqui a súmula, 331 do TST, que diz o seguinte: somente atividades como limpeza, segurança, alimentação, ou seja, atividades meio, poderiam ser objeto de terceirização. As demais, se fosse mesmo que terceirizadas, daria vínculo de emprego. Perfeito? Isso se simulou o entendimento. Por quê? Porque quando se criou a terceirização, não falou que podia terceirizar a atividade fim. Então, no silêncio da lei, o que a Justiça do Trabalho fez? Interpretou de uma forma mais benéfica ao empregado. Ele disse, olha,
Se a lei não fala que pode atividade fim, então é vedado, só pode atividade terceirizada. Então qual foi a grande inovação da lei? Para o trabalho temporário, tá? Até, só para, acho que não precisaria nem comentar, mas atividade fim é o quê? É o meu objeto social. Se o meu objeto social é transporte, transportar é minha atividade fim. Se o meu objeto é vender doces, o comércio é minha atividade fim. Se o meu objeto é educação, então ministrar as aulas, fazer com que as pessoas atinjam a graduação, essa é a minha atividade fim. Não é a limpeza, não é a cozinha, não é a segurança, muitas vezes não é o transporte, tá? Hoje a lei ela trouxe essa inovação, tá? Para as empresas de trabalho temporário, ela disse sim, pode ser tanto na atividade meio como na atividade fim. Então ela acabou com essa polêmica jurídica. A empresa de trabalho temporário pode ser tanto na atividade fim quanto na atividade meio, independente das decisões da Justiça do Trabalho e das jurisprudências existentes anteriormente. Tá? Então hoje já é lei que na empresa de trabalho temporário é possível sim terceirizar a atividade fim. E na empresa prestadora de serviço, o que a lei falou? Nada. Ela silenciou. Quando ela silencia, o que vai acontecer com o TST? Vai ter a mesma interpretação que ela tinha antes, que era o quê? No silêncio da lei, não pode. Principalmente quando a lei coloca que a empresa de trabalho, a empresa prestadora de serviço, só pode atividades determinadas, específicas. Então, para a empresa prestadora de serviço, não pode atividade fim. Isso gera uma polêmica, até nós estávamos discutindo muito esse assunto, e aí a pessoa falou, mas é uma boa tese. Eu falei, na Justiça do Trabalho não existe boa tese para o empregador, só existe boa tese para o empregado. Então, com certeza, a Justiça do Trabalho vai manter o mesmo entendimento que ela tinha antes, que no silêncio da lei não pode atividade fim. Principalmente porque na empresa prestadora de serviço, ela exige que sejam atividades específicas. Isso já dá um caráter de especializadas, já dá um caráter de não ser atividade fim da pessoa jurídica. Então, para a empresa prestadora de serviço, não é possível a atividade fim. Aí a gente coloca algumas regras das empresas prestadoras de serviço, tá? E elas são importantes porque aqui você observa claramente que a lei ela não quis deixar a simulação de eu estar criando empresas dentro da minha própria empresa. Tá? Então vamos lá, inscrição do CNPJ na junta comercial, ok. Sede própria ou contrato de locação em seu nome. Sede própria ou contrato de locação em seu nome. Ou seja, ela não quer que você crie, que o empregado crie uma empresa na casa dele, dizendo que existe uma empresa e passe a prestar serviço para você. Ele não quer que você deixe ele criar uma empresa na própria sede da tua empresa. Senão, por que a lei colocaria sede própria? Ou um contrato de locação da sede. Ou seja, ele exige que tenha essa empresa uma estruturação, esta empresa atual. Tá? Aqui fica claro o intuito de não deixar a simulação, tá, de empresas dentro da própria estrutura. Capital social, que varia pelo número de funcionários, de 10 a 250 mil reais. Ou seja, exige das pessoas uma certa capacidade financeira. Oferecer serviços especializados e de finalidade específica. Esses especializados, nós vamos cair naqueles velhos conceitos de que serviço de manutenção, quem quer? É engenheiro. Serviço de alimentação, engenheiro de alimentação, produção. Ou seja, não vai deixar cair no objeto da minha empresa. Tá? Fazer a gestão do trabalhador.
quanto à sua subordinação. Ou seja, o trabalhador da empresa prestadora de serviço, ele é subordinado a quem? Lá fora, ao CNPJ da empresa prestadora de serviço. Eu tenho que provar que ele está lá dentro fazendo a gestão do trabalhador. Inclusive, a lei não impede que o trabalhador trabalhe lá dentro da tua empresa. Ele não impede. Então, podem trabalhar dentro da tua empresa, você vai ser responsável pelo ambiente de trabalho, mas a empresa prestadora de serviço tem que estar lá dentro fazendo a gestão desse trabalhador. Se ela não estiver lá dentro fazendo a gestão e você estiver fazendo a gestão, eu quebro e ao vínculo. Tá? Elaborar contrato escrito entre as partes, especificando as condições da prestação do serviço. Por quê? Porque esse contrato vai ser muito avaliado na hora de dizer se é um trabalho especializado, específico ou se envolve a tua atividade. Tá? O que mudou na responsabilidade do contratante? Bom, partindo agora para um outro aspecto, que é a responsabilidade nossa, como contratante, o que mudou? Antes, se o cara entrasse com uma ação trabalhista contra a empresa prestadora de serviço, ou trabalho temporário contra mim, eu pagava a conta. Se vinha débitos tributários, eu pagava a conta. O que mudou agora, que a gente comemorou tanto quando houve a edição dessa lei? Tá? Ações trabalhistas. Antes a responsabilidade era solidária praticamente, hoje ela é subsidiária. Muda alguma coisa? Na minha opinião, como advogado, contador, não muda nada. Por quê? Porque anteriormente os juízes até procuravam da empresa prestadora de serviço se ela tinha bens, se ela não tinha, automaticamente vinha buscando quem contratou. Isso nada mais é do que a responsabilidade solidária, mas a subsidiária vai dar o mesmo efeito. Eu chego lá, não acho nada, o que eu faço? Volto contra você. Só mudou o nome. Então não há aquela quebra de vínculo que deveria. A única coisa que eu gostei que ela limitou, porque tinha alguns juízes da Justiça do Trabalho, você tem algumas decisões do trabalho, elas têm que ser comentadas mesmo, que ele condenava a pagar obrigações trabalhistas de funcionários que nunca trabalharam na empresa do cara. Que a empresa quebrava, demitia todo mundo, então eles entravam com aquela ação coletiva, buscando todas as empresas que haviam prestado serviço. Então, se ele passou lá 2 meses na minha empresa, ele reclamava 2 anos e o cara me condenava, você tem dinheiro, então paga os 2 anos dele aqui, depois você se acerta com vocês. Então, isso a lei limitou, ela falou, pelo menos isso aqui. Você responde diariamente pelo período que ele trabalhou na tua empresa. Isso foi um passinho, lá, o portal da Caverna dos Dragões, mas continuamos ainda lá na Caverna dos Dragões. Tá? Ainda não saímos de lá, mas é um passinho. Então, pelo menos hoje há uma limitação que eu só respondo pelo período que eu trabalhei na minha empresa. Porque antes havia uma abrangência desse período por várias decisões trabalhistas, principalmente no caso de quebra. Tá? Ao período e às pessoas. A lei limita, pelo menos isso a lei limitou. Porque antes não havia essa limitação. Eu tenho caso de facção que o cara fazia calça para uma, fazia calça para outra, fazia calça para outra, fazia calça para outra. Na hora de entrar, ele entrava contra todos. E aí o juiz pegava o dinheiro de quem tinha e falava, agora é com vocês. Entendeu? E isso não dá. Hoje, pelo menos, ela limitou. Para quem você trabalhou e no período que você trabalhou. Tá? Empresa de segurança era exatamente a mesma coisa. O cara entrava com uma ação, não, mas eu trabalhei 2 anos aqui no Banco do Brasil, 2 anos no Bradesco, 1 ano no Itaú. Eu entrei com a ação trabalhista, entrei contra os 3, e é condenado os 3, e eu pego tudo de um e eles se acertam entre eles. Então hoje há uma limitação na lei de período e pessoa. Tá? Isso foi sim uma evolução. No caso de falência da empresa que presta serviço, aí é solidário. Então aqui também vai caber um pouco, claro que eu não consigo perder tudo, mas uma limitação ou uma análise da empresa que você está contratando, com quem é que eu estou contratando. Tá? Característica de vínculo. Permanece, tá? O risco do cara ser considerado um empregado permanece? Permanece. Se tiver aquilo que nós falamos lá no início, a gente lembrou, subordinação, você tiver ingerência no trabalho, vai haver o vínculo como era anteriormente.
Então, vocês no RH devem sofrer essas perguntas. Não dá para o pessoal lá abrir uma empresa e prestar serviço para nós? Dá, desde que tenha sede própria, desde que tenha um capital mínimo, dependendo do número de empregados, desde que eles façam a gestão dos empregados dele, desde que não tenha pessoalidade, desde que a gente não mande mais dele, mas quem manda é o dono da empresa que vai estar prestando serviço para nós, aí dá. E eu digo para vocês, nunca vai acontecer. Tá? Okay? Condições de trabalho, isso aqui é uma coisa que pegou bastante, tá? Mas já antes também já pegava, mas agora eles escreveram na lei. A empresa prestadora de serviço e a empresa de trabalho temporário, ela vai dar dentro da tua empresa prestar o serviço. À medida que ela pisou lá dentro, você é responsável por todos os atos que lá acontecerem, de segurança do trabalho, saúde do trabalho, medicina do trabalho. Então a pergunta é, se o cara pegar uma LER, e você, quem vai ser responsabilizado? A empresa prestadora de serviço ou você? Você. Aí por quê? Porque a responsabilidade do ambiente é tudo. Se a pessoa morrer lá dentro, Deus me livre, se a pessoa morrer lá dentro, quem vai pagar a indenização? É o prestador de serviço ou é você? Você. O ambiente de trabalho é responsabilidade tua e mais, em condições de igualdade dos empregados normais, desde que elas sejam condições boas, se forem ruins, todos teriam que ser melhores. Tá? Então, essa questão de, por exemplo, alimentação, vai ter que comer a mesma comida que os empregados comem lá dentro. Equipamento de segurança, você vai ter que disponibilizar os mesmos equipamentos de segurança que os empregados têm lá dentro. Adequação de calor, frio, ar-condicionado, vai ter que ter a mesma condição. Por quê? Porque senão quem vai sofrer a atuação do Ministério do Trabalho nem é o terceirizado, é você, porque você é o responsável pelo ambiente de trabalho. Tá? E ainda ela coloca uma outra faculdade, tá? Que é a assistência do trabalhador. Por exemplo, se você dá plano de saúde para os seus funcionários, você tem que dar para a empresa terceirizada ou para o temporário? Não. Mas se você quiser, você pode. Então não dê, porque se você der uma vez, você nunca mais tira. Tá? Eu sempre brinco. É difícil falar isso, mas a Justiça do Trabalho nos obriga a não dar nada. Porque se você der qualquer coisa, você não tira mais. E se você der para um, você vai ter que dar para todo. Então assim, mas essa empresa que faz o serviço, cara, é mais legal, eu vou deixar eles aderir ao nosso plano de saúde. Não deixa, porque os outros vão ter direito de exigir. Tá? Então, tomem cuidado com isso. O que é faculdade que é? Plano de saúde, por exemplo, aderir. Odontológico, você pode deixar. Mas se você deixar, você vai abrir uma porta para que haja uma reclamação dos demais. Já segurança do trabalho interno, alimentação interna, assistência médica interna, segurança interna, você é obrigado a dar. Por quê? Porque você é responsável pelo ambiente também. O que mudou nos direitos dos trabalhadores? Aqui as verbas trabalhistas permanecem iguais, equiparação salarial permanece igual, que não há, porque são sindicatos geralmente diferentes, o cara lá do sindicato dos engenheiros da alimentação, porque cuida da cozinha. Então não tem nada a ver com o teu sindicato, que é do vestuário, ou que é do local mecânico, não vai ter a mesma equiparação, tá? A contribuição previdenciária, aqui houve pelo menos um limitador. Vamos lá, esse é o segundo passo que a lei deu em relação a aproximar nós ao portal para sair aqui da Caverna dos Dragões, que é essa lei que está. Qual que é o segundo passo? Limitou que a minha obrigação, não pelas verbas trabalhistas, nós vimos que a verba trabalhista é subsidiária, mas pelas verbas do INSS eu não respondo, desde que eu retire os 11% e efetuei o recolhimento. Então aquela história assim, o cara entra trabalhista, pede 100 mil, ganha 100 mil, aí tem mais o INSS de 28%, mais isso e aquilo, opa, esse eu não preciso pagar. Por quê? Porque a lei disse que se eu retive os 11 e recolhi os 11, eu não tenho obrigação de recolher esse excedente das verbas previdenciárias. Tá? Não tenho obrigação de recolher esse excedente. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Né? Eu brinco que o artigo 30 da 8.212 ele fala assim:
que todos respondem solidariamente pelas contribuições previdenciárias. Então, daqui a pouco, a empresa que contratou o terceirizado não pode, mas os sócios da empresa podem. Então, pode ser que a FGV comece a se voltar uma nova teoria. Mas, a princípio, hoje a lei limita em eu retorno dos 11, eu não tenho risco de pagar as verbas previdenciárias. Obrigação trabalhista, subsidiária. Se for no caso de falência, da empresa prestadora de serviço ou da empresa de trabalho temporário, solidário. Que a contribuição previdenciária, no caso de falência, aí é solidária. No caso de falência, não tem. No caso de falência previdenciária, aí deixa eu só voltar um pouquinho. No caso de falência, aí eu respondo pelas verbas trabalhistas, solidárias e pela previdenciária solidária, independente se eu recolhi os 11% ou não. Tá? E aí a União vai buscar de você. Então, também criou uma responsabilidade de olhar para quem eu contrato. Tá? O que mudou no universo jurídico da nova lei? Terceirização da atividade fim. Então, aqui é praticamente um resumo, só para vocês terem uma visão um pouquinho mais condensada da coisa. Tá? Atividade fim, só empresa de trabalho temporário. Empresa prestadora de serviço, não façam. Por mais que eu já vi vários artigos de pessoas dizendo assim, no silêncio da lei, tudo que não é proibido é permitido. Cara, isso é lindo. Eu aprendi isso no primeiro ano de Direito, uma coisa que eu anotei no caderno, fiz uma bolinha, falei, cara, é aqui. Mas o tipo de trabalho não funciona assim. Tá? É o contrário. Tá? Tanto que eles tiveram que escrever na empresa de trabalho temporário, pode atividade fim. Tá? Então não levem esse princípio. Eu sempre brinco que quem é muito idealista, ele não conhece a justiça do trabalho. Tá? Um cara muito idealista não conhece a justiça do trabalho. Formalização da prestação de serviço. Especificou em parte que é possível a terceirização de atividades, porém, ainda existem muitos pontos de discussão. Quais atividades? Principalmente quando ele fala que são atividades específicas, atividades especiais, formalizar no objeto do contrato a atividade desenvolvida. Tá? Outra limitação, uma coisa muito importante. A empresa prestadora de serviço ela só pode desenvolver a atividade que estiver no objeto social dela. Se ela desenvolver mais alguma outra atividade, o vínculo fica caracterizado. Por que eles fizeram isso? Para que você não criasse uma empresa prestadora de serviço dizendo que ela faz contabilidade, limpeza, carga e descarga multifuncional. Ou seja, ela tem que ter a especificidade dela e só aquela atividade ela pode prestar. Perfeito? Terceirização, vínculo. Então, o vínculo pode ser colocado, tá? O vínculo vai voltar a existir, continua existindo, o risco continua existindo, desde caracterizado qualquer daquelas características especiais do vínculo trabalhista. Tá? Não foi dado um salvo-conduto aqui para quem empresa, se tiver empresa, é empresa de serviço. Se tiver o cara lá dentro, é terceirizado, não tem problema nenhum. Não existe isso. Tá? E não existe isso. Tanto que quando saiu essa lei, os fogos que foram estourados, eu falei, cara, perdeu o dinheiro. Porque não é um corte, não é um muro, não é uma blindagem de quem contrata empresa terceirizada. O que no Brasil é um desserviço. Porque você não tem segurança jurídica nenhuma. Tanto que quando vem alguém de... Passa. Não mudou nada. Não mudou nada. Até porque eu diria assim, é até difícil. Não, hoje não. Eu brinco, é o mais fraco que o governo. Nós estamos mais fracos que o governo. Não tem condições. Mas eu vou voltar até um passo anterior, tá? Da forma que ela tela passar ou não passar, não muda a nossa realidade. Vamos lá. O que ela mudou? A questão do INSS, mas isso é um passinho.
A intenção do nascedor dessa lei, quando se você olhar a primeira versão dela, era bem diferente. O que ela queria falar assim? Fazer como uma legislação fora. Você contratou um terceirizado, ele tem certidão negativa? Tem. A documentação e o salário daquela pessoa que está lá dentro está em dia? Tá. A tua responsabilidade termina ali, naquele exato momento. Ali a culpa da fiscalização é dali da porta para fora. Essa era a intenção. E aí a terceirização funcionaria. Hoje, quando a gente recebe uma consulta, principalmente quando vem pessoas de fora do Brasil, o cara vem aqui e compra um laticínio. Ele fala assim: eu posso contratar terceirizado para fazer o frete, de buscar o leite e trazer. Qual que é o risco que eu tenho? Eu falo, todos. Se for empregado, não for, todos. Porque se o cara se acidentar, mas ele é subordinado, ele cumpre o seu horário, o senhor tem como controlar a jornada também. Quer dizer, é uma insegurança total e essa insegurança total continua. Esse que é o grande problema dessa lei. Então ela não vai resolver. Tá? O que ela fez foi criar a empresa prestadora de serviço. Só isso. Só isso. Tá? Aí uma outra questão que eu coloco, que eu tenho que falar para vocês, é que assim, nós empresários também, a gente acorda de manhã com várias ideias, e essas ideias um pouco são macabras, né? Então a gente chega lá e fala assim para o cara: como criar uma empresa do simples, nós não pagamos INSS. Como criar uma transportadora, porque daí, agora não é mais, porque houve a alteração, mas como criar uma transportadora, porque daí o INSS é sobre o valor da receita, não é sobre a folha. A gente registra todo mundo lá e tira o funcionário tudo aqui. Tá? Aí a gente não está nem falando mais em lei de terceirização. Tá? Aí a gente não está mais falando em lei de terceirização. Aí nós estamos falando em simulações. E aqui são coisas assim que são esdrúxulas. Eu trouxe alguns casos para vocês, assim, para vocês verem. Isso não acontece no Brasil, é muito no Paraguai que acontece esse tipo de coisa. Tá? No Brasil acho que não fazem mais, mas no Paraguai ainda tem bastante. Mas são casos assim: utilização de laranja interposta às pessoas do quadro societário da empresa. Por si só, caracteriza a simulação do ato jurídico, configura a intenção do agente de fraudar a administração tributária. Na verdade, não é um terceirizado. Na verdade, você mandou os caras criar uma empresa simples para prestar serviço. Olha que você chega lá, tu olha para os caras e fala assim: tem 3 empresas aqui dentro? Tem. Quem é de quem? Aí, não sei, cara, tem que contar. Você não tem um uniforme, você não tem um local, você não tem um chefe destino. Geralmente o cara vai lá e demite um funcionário e fala: agora tu abre uma empresa e vai contratar todos esses caras aqui. Ou pior, tem um caso aqui que o cara continuou sendo funcionário, abriu uma empresa e também prestava serviço. Tá? Então são coisas que não é nem a lei da terceirização. Tá? Isso são burlas, são simulações que são pena de 2 a 5 anos, inclusive, um direito a todos os requintes de crueldade, 1/3 aumento da pena, se for significativo, crime continuado, né, que você vai ter mais um aumento da pena, com todos os requintes de crueldade possível, que você está criando, porque você não está terceirizando. Tá? Você está tirando algo da tua empresa para um fim específico na empresa tributária. Então, é um dos casos também que me perguntaram: então agora eu posso criar uma empresa do simples que está dentro. Eu falei: não, tu nunca pode. Tu não pode, e não é essa lei que vai dizer que tu pode, porque isso é uma questão tributária, não é uma questão de terceirização. Então, nunca pode, não pode, não vai poder com essa lei. Para isso surgir, eu tenho que dar uma autorização em toda a estrutura tributária. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma empresa, para ela ser do simples, os titulares não podem guardar cumulativamente com o contratante uma relação de serviço e pessoalidade. Faria, a lei de vedação, aqui são os requisitos de vedação de uma empresa de continuar no simples. O administrador não pode nem ter procuração de terceiros, de nada, porque senão soma seus faturamentos. Ela tem que ter autonomia financeira. Então, eu já vi empresas do simples que prestam serviço e o cara gasta 5 milhões de despesa e tem 1,5 milhão de receita. Que empresa que sobrevive 3 meses assim? Mas o cara que toma o serviço está emprestando dinheiro para ele. Então, assim, são situações que aí, assim, não é a lei de terceirização que vai resolver. Tá? Então, fazendo um panorama geral, eu posso concluir para vocês assim: não esperem nada dessa lei. Tá?
que ele animou vocês, eu vou desanimar. Tá? Não esperem nada dessa lei. Não esperem que ela vá melhorar, porque o nosso governo não tem força para que isso aconteça. Não entendo porque os empregados brigaram tanto por causa dessa lei, porque não mudou nada. Não entendo porque os empresários comemoraram ela, porque também não ajudou eles em nada. E criar a empresa do Simples não tem nada a ver com essa lei. É uma outra simulação, uma outra fraude, uma outra sonegação. E eu tenho que mudar todo o sistema. Perfeito? Quero novamente agradecer a atenção de vocês, a presença de todos. Eu não imaginei que teriam tantas pessoas, fico muito feliz com isso. Quero dizer que nós estamos à disposição de todos vocês, tanto pela nossa empresa, a Certeza Consultoria, como pela Cris e Pediatra Advocacia, tanto pela Prime, que o Lucas aí que faz parte também para frente desses negócios, para aquilo que vocês precisarem, para a gente vir trocar uma ideia, fazer uma mesa redonda. Nosso trabalho é isso. Muito obrigado a todos.